Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco entrevista o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele atuou no mercado financeiro por mais de 20 anos, é especialista em processos de privatização e também é PhD em Economia pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Presidente Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, muito obrigado por estar aqui. Boa noite. Eu começo perguntando: o auxílio emergencial de R$600 para brasileiros que trabalham na informalidade, mais pobres, quando ele vai começar a ser pago? Nós estamos muito próximos. Um ponto muito importante é falar para todos os seus ouvintes que nós teremos um aplicativo da Caixa Econômica Federal, é o único aplicativo, e ele será a base para que todos os informais no Brasil possam receber. Hoje nós estamos aqui já no início da madrugada de segunda-feira. Então, nesta segunda-feira, as pessoas já vão, talvez hoje mesmo, ou amanhã, terça-feira, ter esse aplicativo da Caixa Econômica Federal que vai funcionar no celular das pessoas. Como é que elas vão obter esse aplicativo? Vão receber uma mensagem para fazer isso ou não? Não. Este aplicativo não tem nenhuma mensagem de ninguém. Então, esse é um aplicativo normal. Nós já teremos na terça-feira para os Androids, ou seja, a base 96% dos clientes da Caixa, os clientes mais humildes, normalmente usam esse tipo de celular, esse tipo de motor de celular, e você é como um aplicativo normal. Você vai buscar esse aplicativo. De novo, nós faremos uma campanha maciça para explicar à população brasileira, mas apenas, eu quero reforçar, o aplicativo da Caixa Econômica Federal, do governo brasileiro, é que vai valer para este benefício. Então vamos lá. A pessoa tem um celular que é Android, que é o sistema operacional. Ela vai na loja ali dos aplicativos do celular, onde ela baixa todos os aplicativos de qualquer coisa, vai procurar a Caixa Econômica Federal. E aí, talvez já terça-feira, isso vai estar disponível, ela baixa esse aplicativo. Perfeito. E daí ela vai preencher alguns dados. Quais dados serão esses? Quanto que cada pessoa vai receber e quem pode receber? O nome, CPF, porque este primeiro aplicativo será para que nós tenhamos a checagem se essa pessoa pode ou não receber. Quem é que pode ou não receber? Então, nós temos 3 grandes grupos que vão receber o benefício. Um grupo, excelente pergunta, é do Bolsa Família. O do Bolsa Família continua recebendo nos 10 últimos dias úteis do mês. Agora, a pessoa do Bolsa Família que já recebe o Bolsa Família não precisa baixar esse aplicativo? Não precisa. Vai ser automático? Vai ser automático, nós já temos as informações. O que vai acontecer é que nenhum brasileiro do Bolsa Família receberá, nesses próximos 3 meses, menos de R$600. Deixa eu ver se eu entendi. O Bolsa Família tem perto de 14 milhões de pagamentos por mês, não é? Que são famílias. Isso. Tem pessoas nesses 14 milhões que recebem já mais de R$600. Sim. Esses continuarão a receber o mesmo valor? Exatamente. 2 milhões recebem mais de 600, ou seja, para esses 2 milhões continua o mesmo valor que eles recebem hoje. E quem recebe menos de R$600 no Bolsa Família, tem gente que recebe 190, 200, esses, como é que eles vão receber? O governo já sabe que eles recebem isso e vai pagar mais automaticamente? Exatamente. Eles não precisam se preocupar, a informação já está com o governo, está com a data prévia e vai passar para a Caixa Econômica Federal. E a única coisa que vai mudar para eles é que no dia que eles forem receber, porque depende da data de nascimento, eles vão receber, ao invés de 200, 150 ou 250, 600, ou até mais, dependendo se você tiver 2 membros da família que trabalham ou que, na verdade, tem algum trabalhador informal, ou que tenha a chefe de família seja mulher, que possa receber 1.200. Mas, de novo, a Caixa vai dar ampla divulgação, nós faremos amplas campanhas de publicidade para que toda a população entenda
quais são os benefícios. Aí falamos do Bolsa Família. Portanto, quem já recebe Bolsa Família não tem que fazer nada. A Caixa Econômica, o governo federal, a Dataprev, que é um órgão que guarda os dados de todos nós, ela já vai saber quem ganha menos de 600 e vai elevar para R$600. Exatamente. E em alguns casos, como o senhor disse, mulheres ou homens que são pais de família sozinhos, esses terão o direito de receber, na verdade, R$1.200. É isso mesmo? Essas Se eles já recebem o Bolsa Família, também, em teoria, vai ser automático? Tudo automático, porque nós já existe essas informações já fazem parte do cadastro. Então, a grande diferença do Bolsa Família é que o cadastro das pessoas já existe. A grande novidade é quando a gente não tem o cadastro, ou seja, para os informais, ou para um cadastro chamado cadastro único. O que é o cadastro único? É o cadastro do governo que tem vários benefícios, como, por exemplo, além do Bolsa Família, seguro-desemprego, vários desses que a Caixa paga todos. Então, os beneficiários desse cadastro único, como nem todos são do Bolsa Família, aqueles que não são do Bolsa Família é que exatamente nós vamos checar para ver quem pode receber e quem não pode receber. Agora, vamos voltar para o aplicativo então. Se o governo e a Caixa vai checar tudo, quem está no cadastro único, o aplicativo serve para quem então? Ótima quem pergunta. não recebe nada? Para, por exemplo, os informais. Porque os informais, eles não estão em nenhum tipo de cadastro. E você tem que fazer uma autodeclaração, ou seja, dizer o seguinte, olha, vou colocar o meu nome, o meu CPF, quero receber. E aí o que vai acontecer? A gente vai checar esse nome, o CPF, para ver se essas informações estão corretas. Se a pessoa já não recebe algum dinheiro por Perfeito. alguma outra fonte, para, Perfeito. enfim, diminuir ou minimizar a fraude, digamos assim. Exatamente. Agora, vamos supor que uma pessoa baixa o aplicativo, escreva o nome e o CPF, dá ok e fica esperando. Quanto tempo esse informal vai esperar depois de preencher o aplicativo? Nós deveremos ter esse aplicativo, como a gente já falou, na terça-feira. E imaginamos que tenhamos uma resposta muito rápida no começo de alguns dias e depois queremos fazer o pagamento em 48 horas. Mas no começo, realmente na primeira semana, que será mais intenso, nosso objetivo é realizar esse pagamento a partir do dia 13 ou do dia 14. Depois disso, são com 48 horas. Por quê? Todo dia, todo final de dia, a Caixa vai enviar para a Dataprev essa base de dados e a Dataprev vai devolver para a Caixa Econômica Federal com essa checagem completa. Estamos aqui na madrugada de segunda-feira, comecinho da madrugada, dia 6 de abril. Aí lança amanhã, dia 7 de abril, terça-feira. Aí a pessoa está lá com o aplicativo, ela preenche. Digamos que lá para o dia 10, 15 de abril ela receba esses R$600, o informal. Quantos meses essa pessoa, presidente Pedro Guimarães, vai receber R$600 por mês? 3 meses. E sempre na mesma data? Vamos supor que a pessoa recebeu no dia 15. Aí ela vai receber no outro dia 15? Sim. A gente não tem ainda definição, mas é exatamente isso que a gente está definindo hoje. Na verdade, a gente está passando essas discussões para definição exatamente, mas provavelmente será exatamente, recebeu num dia 15, receberá nos outros dia 15 do mês subsequente, no outro dia 15. Isso. E como é que a Caixa Econômica vai fazer, no caso, a gente sabe que tem, de pessoas informais, muito humildes, que não têm CPF? Aí a gente tem um desafio, porque nós vamos criar uma conta corrente. Como assim? A Caixa Econômica Federal dará de graça uma conta digital de poupança para todas as pessoas que não tenham conta hoje no Brasil. Então, será um benefício para todos os brasileiros, todos aqueles milhões que não têm conta nenhuma. Então, este será um processo que será, de novo, de graça, será muito rápido. Mas se a pessoa não tem o CPF, como ela vai abrir a conta? Então, neste caso,
a gente vai realmente fazer um processo dentro da Caixa para ajudar, porque o que acontece? Aí ela vai ter que abrir um CPF, nós estamos discutindo como que a gente agiliza esse processo de abertura do CPF. Entendi. Ou seja, a pessoa, idealmente, pelo aplicativo do celular, vai colocar o nome e vai ter uma opção lá, não tem o CPF. Aí ela terá uma opção de obter o CPF e também imediatamente talvez ter uma conta digital. Isso, porque nós temos que checar, porque o que acontece? Para a abertura de conta, nós vamos simplificar ao máximo e tem essa conversa com o Banco Central. Nós precisamos de nome e CPF porque é uma conta digital simples. Normalmente você precisa de muito mais dados Justo. para poder. Então, quem tem o CPF, nós já temos a discussão com o Banco Central. Quem não tem o CPF, aí claramente é muito importante ter um CPF, senão a questão de fraude fica muito grande. Então, para quem já tem o CPF, já está resolvido. Para quem não tem o CPF, a discussão neste momento com o Banco Central, porque temos um problema potencial de fraude, então é importante o CPF para realmente você ter a minimização de fraudes. Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque alguém entra no aplicativo, inventa um nome fácil e fala, e não tenho CPF, Exatamente. Sou uma pessoa que trabalha informalmente e não tenho renda. Ah, então nós vamos abrir o CPF, onde é que você mora, vai ser tudo digital. Como é que a gente vai saber que aquela pessoa existe? Este é o problema que nós estamos discutindo neste momento. Então, assim, serão várias fases. Por isso que esse é um pagamento com um desafio muito grande. Não sei se já foi feito no mundo e nem nesta velocidade. Nós, em 2 semanas, estamos colocando de pé um aplicativo que será baixado na nossa imaginação por 80 milhões de brasileiros. Que podem ser atingidos pelo benefício. Por um lado ou por outro, e até pessoas que não serão necessariamente, quando nós pagamos o FGTS, o saque imediato, 82 milhões de brasileiros ligaram para a central de atendimento. 82 milhões. Muitos que nem tinham direito de receber. Então, nós temos também, claro, que pessoas que não necessariamente têm o direito de receber vão acessar, vão tentar entrar, mas esta é a discussão, por isso é que a gente ainda não anunciou, porque as nossas discussões nesse momento são exatamente para resolver este tipo de problema que a gente está discutindo agora. O que a gente está falando aqui é que há muitas exceções. Quem já recebe um Bolsa Família, quem está no cadastro, quem tem CPF, já tem uma situação mais ou menos encaminhada. Mas o país o Brasil é um país muito rudimentar em algumas regiões e muitas pessoas humildes talvez não tenham isso. E daí eu pergunto algo que me parece muito importante para quem nos assiste. As notícias falsas, as fake news sobre isso. Porque da mesma forma que alguém pode querer enganar o sistema, pode ter gente por aí querendo enganar essas pessoas. Como é que as pessoas vão se proteger e saber se informar corretamente nesse processo? Por isso que nós temos tanto cuidado, que nós temos não só o aplicativo, nós teremos a internet e um canal específico de telefone, onde também imaginamos que dezenas de milhões de pessoas irão acessar para tirar todas essas dúvidas, fora claramente as agências e as lotéricas. Se eu sou uma pessoa alvo desse programa, estou lá esperando para poder baixar o aplicativo, recebo uma mensagem no meu celular de texto. É falso? É falso. Certamente é falso. Não vai chegar nunca uma mensagem pelo WhatsApp? Nunca. A Caixa Econômica E-mail? Não. Pouca gente usa, mas... Nem por e-mail, nem por WhatsApp, nem por nada. Alguém telefonando? Zero chance. A Caixa não vai buscar. A gente vai fazer pelo aplicativo, pela internet da Caixa Econômica Federal ou por uma central de telefone. Que a pessoa vai ligar. Perfeito. Então, a chance da Caixa buscar é zero. Apenas as pessoas buscam a Caixa a partir desse contato, por exemplo, fez o aplicativo, aí sim tem a conversa claramente. Está na internet, a mesma coisa. Ligou para uma central de telefone. Aí, nessa central de telefone... Pedro, Deixa eu te perguntar. Então, só para recapitular, quem nos assiste nesta segunda-feira, terça, nesta semana, recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, recebeu um e-mail
um telefonema, eu sou da Caixa Econômica Federal, vou ajudar você a receber. É tudo falso. É falso. Não Zero aceito. chance. Aqui é muito importante, agradeço a possibilidade do canal que vocês colocaram para a gente. Não existe nenhuma possibilidade da Caixa Econômica Federal, nem do governo brasileiro, buscar os cidadãos. Pelo contrário, nós daremos todos os métodos, daremos assistência, mas após. Ou seja, entrou no aplicativo, lá a gente tira a dúvida. Entrou na internet, lá a gente tira a dúvida. Tudo da Caixa Econômica Federal. Ligou para uma central, que nós vamos disponibilizar na terça-feira o número também, lá se tira a dúvida. Mas é exatamente a pessoa ligando e buscando aqueles 3 grandes canais. Quanto vai custar para o governo federal pagar R$600 por mês por 3 meses para esse universo todo de pessoas? Nós temos ao redor de 98 bilhões de reais. Para pagar R$600 por mês. 98 bilhões de reais. Exatamente. Deve ter muita gente de olho nisso. E eu vou voltar de novo a perguntar a forma de filtrar as fraudes. Tem gente pensando só nisso neste momento? Muitas. A Caixa Econômica Federal, eu como presidente, e 4 vice-presidentes estão, nas últimas 2 semanas, totalmente focados na operacionalização desse programa de pagamento, que é fundamental para o Brasil, para o presidente Bolsonaro, para o meu chefe, o ministro Paulo Guedes. Então, isso foi claramente pensado para reduzir ao máximo as fraudes e ajudar a população brasileira. Agora, um ponto muito importante. Nós estaremos lidando com um programa que vai falar com várias dezenas de milhões de pessoas. Então, nosso objetivo é reduzir a fraude ao máximo, mas um programa que vai pagar tanto dinheiro para tantos milhões de brasileiros e tão rápido, é um programa que nós queremos minimizar ao máximo. Esse é o nosso objetivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer pagar. Então, assim, faremos todos os filtros possíveis que sejam imagináveis para que não tenhamos fraude. O Congresso fez uma lei que é cheia de detalhes e algumas pessoas dizem que tem alguns aspectos inexequíveis do ponto de vista técnico para filtrar quem pode receber. É verdade essa afirmativa e o que pode ser feito a respeito? O que a gente está fazendo junto no governo, né, e aí a DataPrev está ajudando muito, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Economia, é já trabalhar de noite para que tenhamos esse cruzamento de informações da maneira mais clara possível. E, obviamente, atendendo todos os requisitos da lei. É complexo, são vários pontos, não é uma lei simples, mas nós temos acreditamos que vamos fazer isso muito rápido. O Congresso fez um bom trabalho? Sim, a gente tem o pagamento, o importante é realizar o pagamento para essas dezenas de milhões de pessoas. Eu entendo que o Congresso sempre vai focar em fazer o melhor. O que acontece é o seguinte, é que neste nível de detalhamento, o que acaba acontecendo é um tempo maior para que as informações sejam batidas. Mas a gente vai chegar nisso, estamos 100% focados, o governo em todo. Bolsa Família, quem recebe a partir do dia 16, como todos os meses, vai começar a receber esse valor a mais. As outras pessoas, vai ter o aplicativo, vai ter o cruzamento com o cadastro único. Quando é que o senhor acha que vai ser o primeiro brasileiro que vai receber R$600? Que dia vai ser esse? A gente precisa, provavelmente na segunda ou na terça-feira, a gente vai dar essa data com precisão. Nesta segunda ou amanhã terça já? Exatamente. Entendi. E daí, o senhor acredita que é possível que nesta semana alguém já receba ou muito difícil ainda? Eu não quero afirmar isso, porque nós temos, eu prefiro dar notícias positivas do que criar. O que eu posso dizer é o seguinte, de maneira muito clara. Já teremos, a partir de terça-feira, esses aplicativos pegando as informações dos trabalhadores informais. O Bolsa Família já vem normalmente. E também começaremos a capturar as informações e medir as informações, bater, daqueles que estão no cadastro único e não são do Bolsa Família. Ou seja, os 3 grupos de pessoas que vão receber, nós estaremos trabalhando e acelerando o recebimento. Agora, eu não quero dar uma data específica, porque
tem exatamente essa questão, como você falou muito bem, do batimento das informações para que se respeite a lei que o Congresso executou. Eu perguntei isso de novo, estou batendo nessa tecla, porque houve na semana passada um movimento, muito de partidos de oposição, mas até ministro do Supremo entrou na onda com a frase paga logo, para pagar imediatamente esse valor. E as pessoas dizendo que o governo estava muito pesado, muito lento. Essa crítica é procedente? Nós temos uma lei com uma série de detalhes que tem que ser batidos, porque senão, como você falou muito bem, nós temos o risco real de pagar pessoas que não deveriam receber. Então, essa questão, e não poucas pessoas. Então, o importante é que nós tenhamos a clareza que as pessoas que vão receber merecem receber. Só que estamos trabalhando muito rápido e, de novo, de uma maneira que deve ser recorde, porque em 2, 3 semanas estaremos com a capacidade, porque já trabalhamos há 2, 3 semanas atrás, de pagar dezenas de milhões de pessoas por um aplicativo. Eu não sei se nenhum país do mundo fez isso. Então, seria interessante até dar uma estudada, porque, na minha opinião, pelo que eu leio, o Brasil é o primeiro país do mundo que faz desta maneira este pagamento social e com uma lei que foi promulgada há poucos dias. Então, a gente, e, de novo, com uma série de detalhes que não são detalhes pequenos. Estamos falando aqui até agora, esse tempão, sobre as pessoas individuais que vão receber R$600. Mas o Brasil tem milhões de pequenos e microempresários com um pequeno mercadinho, uma manicure, um barbeiro, enfim, uma borracharia. Esses empreendedores sofrem muito hoje com o fechamento dos negócios em muitos lugares. Como a Caixa Econômica Federal pode auxiliar esse grupo social? Então, nós temos 111 bilhões de reais de novas linhas de crédito que anunciamos há 10 dias atrás. E destes 111 bilhões de reais, 60 bilhões vão para financiamento de capital de giro. E dos quais o foco nosso maior é exatamente nas menores empresas. Agora, eu fico pensando num pequeno negócio, um micronegócio, que tem um faturamento muito pequeno, às vezes 3, 4, 5 mil reais por mês, aluga uma sala, não tem mais público, não tem mais receita, tem que pagar o aluguel, fecha. Essa pessoa, se for pedir esse empréstimo agora, como é que ela vai conseguir pagar depois? Porque a economia vai demorar um pouco para reagir. Por isso que a gente está fazendo uma parceria com o Sebrae, que conhece muito isso pelo Brasil inteiro. E também sabemos que temos que postergar, que dar tempo de carência, exatamente porque estamos num momento complexo. Tem um detalhe de como poderia ser esse tipo de empréstimo? Quanto tempo para pagar? Que tipo de condições seriam? Porque, como eu disse, um pequeno negócio, se pegar um dinheiro agora para pagar daqui a 6 meses, talvez não tenha esse dinheiro ainda. Nós estamos discutindo nesse momento, também estamos para anunciar, provavelmente nessa semana, com o Sebrae, de 6 a 12 meses de carência, ou seja, 6 ou 12 meses sem pagar, empréstimos de 3 anos ou 4 anos. Isso significa uma taxa de juros menor, ou seja, vai ser uma taxa menor do que a gente cobrava normalmente e com um tempo maior para exatamente carência e com a ajuda do Sebrae. Por que essa ajuda é importante? Porque também entendemos que não basta emprestar. É importante estar acompanhando do ponto de vista técnico, do ponto de vista de assistência. Então, esta parceria com o Sebrae, na nossa opinião, ela é muito importante. O que o senhor recomendaria para esse pequeno empreendedor, para esse microempresário, fazer já nesta segunda-feira? Ele já deve procurar uma agência da Caixa Econômica ou ainda não? Deve procurar Sebrae. Se já for cliente da Caixa, já estamos fazendo essa renegociação. Então, já fizemos bilhões de reais em renegociações, inclusive com pequenas e microempresas. Isso já está acontecendo, mas nós estamos falando em especial para aqueles microempresários que não são clientes da Caixa ainda. Então, a minha sugestão é
no Sebrae local, e essa é a vantagem, porque o Sebrae está em todo o Brasil, inteiro. ou na própria Caixa. Mas a minha sugestão, dada a parceria com o Sebrae, é que procure um Sebrae local, porque a gente está fazendo essa conversa de modo nacional. Eu soube que o Sebrae tem um fundo que já existe, que foi criado há algum tempo, ainda na época que o Guilherme Afife Domingos, há muitos anos, presidiu o Sebrae, criou esse fundo, mas ele nunca deu muito certo. É esse fundo que vai ser usado? Exatamente. O Guilherme Afife é um assessor estratégico do ministro Paulo Guedes, conversou, inclusive, comigo, a gente é muito próximo também, é o FAMP, e nós vamos... O que é esse fundo? É exatamente um fundo de garantia, mas como você falou muito bem, não tinha tido eficiência no passado. Então agora nós faremos, por quê? Porque ele dá uma garantia. O que significa isso? Reduz a perda potencial para a Caixa Econômica Federal com esse fundo, então ajuda a Caixa. Com isso nós conseguimos ampliar o tempo de crédito e o tempo de não pagar, o tempo de carência, ou seja, por isso que nós conseguimos 6 ou 12 meses de carência. Isso. E esse fundo já está operando e ele vai ser reativado imediatamente? Sim. Como vai ser? Esse fundo já era operacional, ele vai ser aumentado, então a discussão agora é o tamanho do fundo, de 500 milhões ou 1 bilhão de reais, e nós estamos para assinar a nossa parceria nos próximos dias. Deixa eu falar de taxa de juros. Que taxa de juros vai ser praticada para dar dinheiro emprestado para esses pequenos e micronegócios? Não. A Caixa Econômica Federal vem baixando seguidamente as taxas de juros. Quando nós assumimos, o cheque especial estava em 14%. Nós baixamos seguidamente e agora está em 2,9%. Também está em 2,9% ao mês. Ao mês. O cartão de crédito parcelado. Então, as duas taxas mais caras de crédito pessoal, nós baixamos sensivelmente, muito. Como baixamos também a taxa do crédito imobiliário. Nós temos as menores taxas de crédito imobiliário de todos os bancos. Para esse caso dos microempresários que vão querer dinheiro de capital de giro para sobreviver nesse período, que taxa será praticada? Nós temos taxas, porque nós também faremos parte dessa linha que o Banco Central organizou. Então, desde CDI, hoje Selic está em 3,75% ao ano. Então, este é muito importante. Tem esta taxa para a folha de pagamento. E na discussão com o Sebrae, com as pequenas empresas, a gente ainda está fechando, mas será também a menor taxa do mercado. Mas será o quê? Mais ou menos nesse patamar? Um pouco maior, mas também não vai ser mais ou menos maior. Quanto? Ao redor de 6% a 7% ao ano. Ao ano. Por que os outros bancos privados no Brasil, essa é uma discussão eterna, continuam cobrando juros altos, apesar de a taxa básica de juros da economia ter caído para 3,75% ao ano? Fernando, eu prefiro falar da Caixa Econômica Federal, mas o que eu posso te dizer é que existem uma série de componentes, ou seja, nós temos ainda alguns componentes de compulsório que o Roberto, meu amigo, presidente do Banco Central, vem baixando fortemente, quer dizer, o Banco Central tem feito medidas excelentes e o tempo inteiro. Mas mesmo com as medidas excelentes que o Roberto tem feito, nós ainda temos no Brasil um volume de compulsório, de distorção, que é muito grande. Então, isso é um ponto importante. Quer dizer, temos uma série de medidas de novo. O Roberto tem realizado uma série delas. Então, o custo de crédito no Brasil tem que abaixar, e vai abaixar, e está abaixando. O que eu posso te dizer é que na Caixa Econômica Federal, nós abaixamos todas as linhas de crédito. Em todas as linhas que a Caixa tem foco, nós temos a menor taxa. E no caso dessa operação com o Sebrae, certamente vai se buscar a menor taxa possível. E o senhor diria que aqueles microempresários que forem até o Sebrae ao longo desta semana que começa, talvez já consigam operacionalizar um tipo de empréstimo? Então, este é um excelente ponto seu. Quer dizer, quando você tem uma grande empresa, a grande empresa tem um balanço e tem todas as informações. Por isso é que nós buscamos o Sebrae, porque nós temos uma série de empresas que já são clientes da Caixa. Para essas empresas, a renegociação foi muito rápida.
Nós já temos os dados, nós já conhecemos as empresas e a renegociação é rápida. Quando nós não conhecemos, e aí vem uma questão muito importante que você falou no começo, tem a questão da fraude, tem a questão... A Caixa não fará o que aconteceu há 10 anos atrás. Nós não vamos, neste momento, criar um problema para a Caixa para daqui a alguns anos o governo tenha que capitalizar a Caixa porque ela teve um problema de liquidez. O que significa isso? Nós vamos ajudar o Brasil como temos ajudado, mas faremos operações que não tragam risco para a Caixa Econômica Federal, porque depois isso significa que todos os brasileiros vão ter que salvar a Caixa. Isso não vai acontecer. Pois eu vou te perguntar sobre como as pessoas vão à Caixa e ao Sebrae se está todo mundo de quarentena. Como é que um empresário, um cidadão vai até a Caixa Econômica ou ao Sebrae, que é o serviço que ajuda as pequenas e microempresas, se está quase todo mundo de quarentena? Nós teremos um site, na verdade nós faremos isso de uma maneira pela internet, estamos terminando agora neste momento, então toda a comunicação será virtual. As pessoas não precisam ir às agências e isso, nessa parceria com o Sebrae, será 100% virtual. Ou seja, haverá uma plataforma, alguma coisa que a pessoa pelo celular vai achar lá o endereço do Sebrae ou da Caixa para pequenos e microempresários e vai poder se comunicar e fazer sua demanda. Perfeito, é exatamente isso. Isso daí está para ficar pronto esta semana? Exatamente esta discussão. Olha quantas coisas nós já falamos só nesse programa. Né? Fora todos os outros pagamentos que nós fazemos. Fora os 111 bilhões de reais que nós oferecemos de dinheiro novo. Fora todo o crédito que nós estamos comprando nesse momento de empresas e de adquirentes de cartão de crédito. Quer dizer, a Caixa Econômica não para, nós estamos num momento crucial, 70% dos funcionários da Caixa estão em home office, então também temos um grupo muito grande trabalhando de casa, muito eficiente. Quem está nas agências trabalha de que hora a que hora? De 10 da manhã às 14 horas, às 2 da tarde. Esta foi uma orientação da Febraban, que todos os bancos ligados à Febraban, todos os bancos aderiram. A gente, no primeiro bloco, falou um pouco sobre quem poderia receber o novo benefício, esse auxílio emergencial de R$600 por mês. Daí, numa pergunta, eu falei e ficou um pouco confuso. Na verdade, quem pode receber o benefício em dobro, R$1.200, são mães sozinhas, chefe de família. Pais ainda não têm esse direito, é isso mesmo? Exatamente. Ou seja, por enquanto, a lei diz que apenas as mães que cuidam sozinhas de uma família terão o direito de receber R$1.200. Exatamente. Só para esclarecer para todos os nossos telespectadores. Falando de bancos, quando o senhor assumiu a Caixa Econômica Federal, no início de 2019, havia um sentimento grande no Brasil de aumentar as privatizações, a Caixa ia vender algumas unidades de negócios. Agora, com essa pandemia de coronavírus, essa devastação econômica, como é que ficam os planos de privatização? Primeiro, é muito importante, a Caixa Econômica hoje tem uma posição única, seja de liquidez, ou seja, do volume de dinheiro que nós temos, seja da base de capital. E por quê? Porque quando nós assumimos, nós fizemos uma série de medidas de vender ativos. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal tinha Petrobras, ações da Petrobras. E nós vendemos 8,5 bilhões de reais a R$ 30,25, que é mais do que o dobro do que ela está valendo hoje. Nós também vendemos uma série de outros ativos e reduzimos a nossa exposição a grandes empresas. Ainda assim, algum dia a Caixa Econômica Federal ou outros bancos públicos no Brasil poderão ser privatizados? Essa não é uma discussão, Fernando, do presidente Bolsonaro. Então, neste governo, nós não temos nenhuma discussão em relação a privatizar a Caixa. O que existe são conversas para abrir o capital de subsidiárias, e aí é muito importante, porque são subsidiárias de seguros, cartões, gestão de patrimônio,
que não são o core da Caixa, ou seja, o coração da Caixa Econômica Federal é o crédito imobiliário, são as políticas sociais, é o crédito consignado e o microcrédito. Isto é central à Caixa Econômica Federal. Estas atividades que nós queremos abrir o capital são atividades complementares e aonde, por exemplo, o Banco do Brasil e a Petrobras fizeram o mesmo. Então, é um passo natural até de governança. Agora, será que com essa crise econômica que vem agora, com certeza, por causa da pandemia de coronavírus, será que esses planos de abrir capital nessas subsidiárias vai ter que ser atrasado um pouco? Sim, será atrasado. Para 2021? A gente não consegue identificar o tempo, mas o que eu posso te dizer é que, neste momento, todas as parcerias estratégicas que nós já fechamos em seguros, e foram 6, estão avançando muito bem. E isso demonstra claramente o interesse do mercado todo em toda a plataforma que tem a Caixa. Toda vez que eu falo com alguém que está no governo e que entrou para o governo, e mesmo que antes tenha tido uma posição muito privatista, daí fala, olha, agora eu estou aqui, eu estou vendo a importância da Caixa Econômica, do Banco do Brasil para a agricultura, tem uma importância fundamental, etc. Mas daí eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, não seria melhor, então, ter agências de fomento para essas áreas que a Caixa atua, microcrédito, crédito imobiliário, em vez de ter um banco? Porque a Caixa Econômica é um banco que compete com os outros privados. Não seria melhor, então, logo de uma vez fazer isso? Eu lembro que em 2008, acompanhei muito, estava lá, era correspondente, na crise do Lehman Brothers nos Estados Unidos, aquela quebradeira, tinham 2 empresas que davam crédito imobiliário, a Freddie Mac e a Fannie Mae, que receberam centenas de bilhões do governo americano e ficaram estatais até hoje, e elas estão lá. Então não era melhor o Brasil logo de uma vez ter agências que atuassem nessa área e não bancos comerciais, como acaba sendo a Caixa? Quando você tem uma agência dessa, ela precisa ter um funding ou precisa ter um suporte financeiro. Esta é a grande discussão. Quantas dezenas de bilhões de reais foram investidos para que a Caixa Econômica Federal estivesse em 5.500 municípios do Brasil, tivesse 13 mil lotéricas e 4 mil agências? A conversa, essa discussão não será feita pelo governo Bolsonaro, pode ser feita por um próximo governo, mas em relação à Caixa Econômica Federal, o que fica claro é que, do ponto de vista de políticas sociais, alguém tem que fazer esse papel. Exato. Como vai ser feito, de novo, eu quero reforçar, não será o presidente Bolsonaro que entrará na discussão de privatizar a Caixa. Como você falou no começo, a minha tese de doutorado é sobre privatização. Isso. Eu vivi várias privatizações, inclusive de bancos, inclusive a maior de todas, do Banespa, era o Banco do Estado de São Paulo. Isso. Então, tinha uma cabeça muito clara. Hoje, o que acontece é o seguinte, a gente respeita totalmente, sempre, a posição do presidente da República. Não tem discussão. O que acontece com a Caixa é que ela tem um papel social claríssimo. E o que é muito claro é que, se algum dia ela não for mais estatal, alguém tem que fazer esse papel. Porque o Brasil tem o Banco do Brasil, que é o maior banco, que cuida muito de crédito agrícola, enfim, tem uma função enorme no país. Por número de clientes, nós somos os maiores. Claro. Daí tem a Caixa Econômica, que por número de clientes e juntando a operação nas lotéricas é uma coisa realmente gigantesca, porque tem lotéricas no Brasil inteiro que operam junto com a Caixa. Aí tem o Banco da Amazônia, tem o Banco do Nordeste. Pelo menos não seria bom ter um banco só, então? Para que tanto banco separado? Esta é uma boa discussão, quero só reforçar que o presidente, claramente, Caixa e Banco do Brasil, não há discussão. Mas essa é uma discussão que virá. Inclusive, a partir dessa crise, de como sairemos da crise. Eu quero reforçar o que o presidente da República coloca e o ministro Paulo Guedes coloca. Nós estamos na primeira onda, na onda da crise da saúde. E nós entraremos numa segunda onda, que é numa crise econômica. Esta crise econômica mundial,
ela trará uma série de questionamentos. Então, nós já temos e vamos ter questionamentos muito maiores daqui a 2 ou 3 meses. Tudo que a equipe econômica está fazendo é para reduzir ao máximo o impacto da crise econômica. Que tipo de questionamento vai aparecer por conta agora dessa crise toda que se forma na economia? Na economia, eu estou falando. De toda a eficiência do aparato estatal, toda a eficiência que você tem do ponto de vista do crédito. Porque nós estamos falando, e você colocou muito bem, o crédito não está fluindo como a gente gostaria. E por quê? Quer dizer, quais são as ineficiências que existem hoje que fizeram que, no momento de crise, o crédito demore a chegar? Esta é uma discussão importante, porque nós temos um outro banco estatal que também é muito grande, que é o BNDES, e que foi utilizado politicamente, não é agora, mas foi no passado. Então, o BNDES, a Caixa, o Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma, eles têm papéis que se sobrepõem. Então, é uma discussão importante. Precisamos ter os 3, não precisamos, mas esta é uma discussão que será feita após esta crise e, de novo, deixando claro, não neste governo que você terá a privatização, como o presidente deixou muito claro. Tem 3 estatais que ele não discute: Petrobras, Banco do Brasil e Caixa. As outras não. Então, tem essa discussão. Nós estávamos, como governo, avançando em várias propostas. Agora parou. Parou. E como é fazer parte de um governo que talvez seja o mais liberal por conta da equipe econômica, a formação dos integrantes da equipe econômica, a mais liberal em muitas décadas, e estar neste momento implementando talvez o programa mais keynesiano que o Brasil já teve? Keynesiano, para o nosso telespectador entender, de usar o poder do Estado para reativar a economia com dinheiro público, basicamente. O que a gente está fazendo é ajudar aqueles mais necessitados de uma maneira muito clara. A gente está discutindo aqui 98 bilhões de reais para ajudar os mais carentes. Toda a parte de folhas de pagamento é para ajudar os mais carentes. Nós também na Caixa, dos 111 bilhões de reais, 90% é para as pessoas mais carentes e para as menores empresas. Poucos são para as empresas maiores. Então, existe aqui uma preocupação econômica e social muito grande de defender as pessoas mais carentes. Mas, assim, é inequívoco. É inequívoco. Nós estávamos conversando hoje com o ministro que este é um momento de cataclisma social mundial e que no mundo inteiro está se tomando e muito rápido. Então, o que a gente está fazendo, e é muito claro, é que nós tomamos decisões muito rápidas e com volumes muito significativos. Mas o ministro Paulo já deixou claríssimo que nós vamos voltar para a agenda, toda a agenda que ele sempre defendeu, a partir do momento em que essa crise seja reduzida. Na sua avaliação, passada a crise, a percepção das pessoas e da sociedade em geral será de que o Estado tem que ser maior ou menor? Eficiente. Ou seja, nós estamos sendo eficientes e vamos mostrar para a população que nós conseguimos chegar e ajudar com todo o poder da Caixa Econômica Federal e que isto é importante. Mas veja, essa é uma coisa, eficiência. A outra é a percepção das pessoas. A gente sabe que, exceto um ou outro país, Estados Unidos é um dele, mas a Europa, por exemplo, não é assim. A América Latina certamente não é assim. As pessoas querem muito, esperam muito a ação do Estado para ajudar a vida delas. Aí estava havendo um trabalho muito grande para mudar isso. Olha, você, cidadão privado, você vai dar um jeito na sua vida. A gente ajuda um pouco, mas quem vai fazer é você. Agora, o cidadão comum não tem o que fazer, o governo está ajudando muito. Vai ter que ajudar. Será que depois disso as pessoas não vão falar, o governo tem que realmente ajudar sempre? Esse voucher, que as pessoas não gostam, chamam de voucher, a renda especial, o auxílio especial, será que não vai ter que ser mantido para sempre? De uma maneira clara para nós, é uma ajuda de 3 meses, né? Porque
Até porque você não consegue manter o Estado e as finanças públicas com isso. Aí sim você explode as finanças públicas se você quiser manter essa ajuda durante um prazo indeterminado. O que é muito importante é que o governo consiga agir de uma maneira rápida e contundente quando há necessidade. Para isso, e é muito importante, se nós não tivéssemos aprovado a reforma da Previdência no passado, nós estaríamos numa situação muito pior. Ou seja, a aprovação da reforma da Previdência, todos esses movimentos que foram realizados ano passado, em 2019, permitiram que nós consigamos ajudar a população de uma maneira contundente. Como na Caixa Econômica Federal. Se a gente não tivesse, em 2019, realizado uma série de medidas, eu não teria hoje um banco tão sólido, com tanto caixa, e qual é a consequência? Reduzir as taxas de juros e ter 111 bilhões a mais de crédito. Então, o que eu imagino é, quanto mais você tem um Estado eficiente, mais você pode ajudar nos momentos únicos. Essa talvez seja uma crise em 100 anos. Quer dizer, não pode imaginar que você vai ter uma crise dessa a cada 10 ou 20 anos. Financiamento estudantil. O que a Caixa Econômica pode fazer nessa área, nesse momento? A gente é o gestor do FIES, Exatamente. que é um grande fundo. Este é um fundo que foi realizado no passado também com grandes perdas, porque foi realizado de uma maneira que, basicamente, os estudantes não conseguiriam pagar. Então, você chegou a ter 90% de taxa de inadimplência. 90% de taxa de inadimplência, não é possível a Caixa entrar, porque senão, daqui a alguns anos, quem vai precisar de ajuda é a Caixa Econômica Federal. Então, nós estamos estudando, certamente poderemos ajudar e ter créditos. O que a gente está fazendo? Sempre adiando em 3 meses, ou seja, já anunciamos para todas as linhas de crédito da Caixa Econômica Federal, nós permitimos 3 meses sem pagamento. Exatamente. Para você ter uma ideia, 1.250.000 pessoas já fizeram isso só no crédito imobiliário. Dos 5 milhões de clientes, pelo aplicativo. Olha como o aplicativo é eficiente. Pediu para atrasar 3 meses o pagamento e ficar sem pagar 90 dias. Em uma semana. Então, mas aí tem que ser uma linha que dependa da Caixa. No caso do FIES. O FIES não depende da Caixa, é um programa federal, está tendo essa discussão no Ministério da Educação, mas aí, de novo, uma conversa com o ministro da Educação. A gente é o gestor. O que a gente pode fazer é tentar ajudar alguém que tenha essa linha e que venha pedir um crédito pessoal para a Caixa. Minha Casa Minha Vida, programa de habitações mais populares. Como é que está sendo afetado esse programa? A gente estava discutindo nesse momento o lançamento de um novo programa, né, o ministro Marinho. Iríamos anunciar, agora ficou para daqui a alguns meses, já tem esse novo programa bem discutido. Precisa passar, óbvio, já foi conversado com o presidente Bolsonaro, mas tem que passar ainda pelo ministro Paulo Guedes, por exemplo, e pelo presidente Bolsonaro com o grupo. Mas o que acontece? Esse programa... Que tamanho é esse programa? Aí, eu prefiro que o ministro Marinho fale, e até porque nós temos que ter a aprovação final do presidente da República. De toda forma, não é para agora. Não é para agora, e neste momento... nós não temos nada afetado do programa Minha Casa Minha Vida. Isso é importante. Ou seja, de novo, estamos falando da população mais carente. E a população mais carente é que tem a maior necessidade nesse momento. O que vai acontecer? Um atraso, como a gente já falou, a gente já espera isso, e é aí que a gente, na Caixa Econômica, já tem um nível de provisionamento mais alto, e é onde eu espero que tenha uma perda potencial. O senhor veio da iniciativa privada, está na Caixa Econômica comandando. No começo do programa eu falei, o senhor pode tirar o crachá. O senhor ficou de crachá até agora, não quis tirar. O senhor está gostando de ser presidente da Caixa Econômica Federal? Mudou a minha vida. Eu passei, ano passado, 46 fins de semana viajando. Esse ano foram 5 ou 6 fins de semana antes de acontecer esse problema. E viajei para lugares que... interior do Brasil mesmo, interior do Brasil no norte, no nordeste, casas que não têm telhado,
Quando você viaja desta maneira, eu sou carioca, morei 15 anos em São Paulo e estou aqui com a minha família desde que o presidente ganhou e me mudei com a minha família. Mas o que eu tenho visto andando pelo Brasil com a Caixa não é nada do que era o meu dia a dia. Então, essa questão das diferenças sociais e da diferença que o governo faz, que a Caixa faz para a população realmente carente, muito carente, mudou minha vida. E está gostando? Estou gostando porque eu sinto, meus pais, perdi meus pais há 25 anos, tive dificuldade na vida. Então, quando a gente reduz o cheque especial e ajuda na parte do crédito imobiliário, eu lembro do que eu passei e acho que a Caixa Econômica hoje tem um presidente com a cara do povo que eu sou. Minha vida foi assim. Presidente Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco e eu agradeço também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo depois do programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui e desejo também uma boa semana a todos.